Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso curso Petição Inicial Trabalhista para Iniciantes. Meu nome é Meiriane, eu sou advogada e hoje eu vou estar auxiliando você, advogado iniciante na área trabalhista, que tem a necessidade desse conhecimento para dar início à produção das suas petições iniciais. Nós vamos começar entendendo que a petição inicial trabalhista ela é a base do processo e deve ser elaborada com cuidado e atenção. É nessa fase que você constrói a argumentação e estabelece as primeiras impressões perante o juiz. Uma petição bem elaborada é capaz de apresentar de forma clara e objetiva os fatos, fundamentos jurídicos e pedidos envolvidos, proporcionando uma base sólida para o desenvolvimento do processo. Para alcançar uma petição inicial à prova de erros, é importante observar os requisitos dispostos na lei em conjunto com a técnica e gramática adequada. Uma dica importante aqui neste momento é se colocar no lugar do leitor. Quando você elabora uma petição inicial trabalhista, você tem que se colocar no lugar de quem vai receber essa petição. E nós sabemos que quem vai receber essa petição é o juiz. Mas ao se colocar no lugar do leitor, devemos se colocar no lugar de uma pessoa leiga. E promover esse entendimento no lugar de uma pessoa leiga. Pois se essa pessoa conseguir entender o que você escreveu, muito melhor entenderá o juiz. Então, é importante que nós entendamos que na área trabalhista, o que prevalece é a linguagem simples, não há lugar para a linguagem rebuscada ou exagerada. Sobre os requisitos obrigatórios para a elaboração de uma petição inicial trabalhista, eles estão dispostos no artigo 840, parágrafo 1º da CLT. Eles são o endereçamento, a qualificação das partes, a exposição dos fatos, pedido certo com valor, data e assinatura. Além do 840, parágrafo 1º, nós temos que ter conhecimento do artigo 769 da CLT, porque ele dá a permissão para que o direito processual comum seja aplicado de forma subsidiária ao direito processual do trabalho, desde que ele não seja incompatível com as normas do direito do trabalho. Então, no que a CLT for omissa, o que será aplicado é o Código de Processo Civil. Você notará nos demais blocos do curso que não só o artigo 840 será utilizado como base para explicar o que você precisa que conste na sua petição inicial, mas também o Código de Processo Civil se faz muito presente, além de outras leis relacionadas aos assuntos que nós abordaremos adiante. O primeiro tópico que constará na sua petição inicial vai ser o endereçamento. Você vai direcionar a sua petição ao juiz. Porém, esse direcionamento, ele respeita algumas regras constantes na lei. O endereçamento está disposto, a regra que vai determinar o endereçamento da sua petição está disposta no artigo 651 da CLT, que diz para a gente que a sua ação será endereçada para o local onde ocorreu a prestação de serviços. Então, a regra básica é que você enderece a sua petição ao local onde ocorreu a prestação de serviço, ao juiz daquele lugar. Mas os parágrafos 1º, 2º e 3º do mesmo artigo trazem outras hipóteses em que vão ser aplicadas regras distintas para o endereçamento da sua petição, cuja competência da Justiça do Trabalho restará outra em detrimento do tipo de empregado que está sendo a parte requerente nessa ação. Então, se o empregado for agente ou viajante comercial, a ação deverá ser movida no local onde a empresa possui agência ou filial, desde que o trabalhador esteja subordinado a esta localidade. Caso não haja agência ou filial, a ação deverá ser ajuizada no local do domicílio do empregado ou na localidade mais próxima. No parágrafo 2º,
No caso de um trabalhador brasileiro que tenha prestado serviço fora do país, sem a existência de uma convenção internacional em contrário, você nota que existem condições para que esta regra do parágrafo 2º seja aplicada. Ele pode entrar com a reclamação trabalhista no Brasil. Além disso, o parágrafo 1º, ele traz que se o empregador realizar suas atividades em um local diferente da contratação, o empregado ele pode ingressar com a ação no foro onde ocorreu a celebração do contrato ou onde os serviços foram prestados. Onde você verificar aqui que ou é alternativa, ou seja, ele pode optar por um ou por outro. Então, aqui podemos entender que o endereçamento ele está diretamente ligado à regra de competência para processar e julgar a ação. Mas também precisamos observar que essa regra ela é relativa, ela não é de presunção absoluta. Então, a competência territorial ela é de natureza relativa, ou seja, ela precisa ser alegada pela parte interessada por meio da exceção de incompetência, dentro do prazo de 5 dias a partir da notificação. Deixa eu explicar. Quando você distribuir a sua petição inicial com a regra de competência que você determinou, analisando o caso concreto do seu cliente, vai estar lá disposto da forma que você fez constar. Se a outra parte, a parte reclamada, entender que não é ali que deve correr a ação, ela vai se manifestar por meio de exceção de competência no prazo de 5 dias a partir de sua notificação para responder à ação em juízo, tá? Então, assim, por mais que você entenda que essa competência ela deve ser direcionada a determinado juiz, pode ser que a outra parte entenda que não. E é uma hipótese que pode ocorrer. Por quê? Pode ser que a reclamada esteja com uma estratégia de defesa, que você vai precisar descobrir durante o curso do processo, ou até mesmo pode ser que o seu cliente deixou de passar alguma informação e não foi observada na entrevista. Então, é muito importante que você tenha a riqueza de detalhes nessa entrevista para você proceder com a elaboração de forma adequada da sua petição inicial. Por outro lado, em diversas decisões, tem havido o entendimento de que a competência territorial do artigo 651 da CLT ela deve ser interpretada de acordo com os princípios constitucionais da inafastabilidade da jurisdição e da proteção ao hipossuficiente. Significa que pode ser permitido ao trabalhador escolher a localidade mais favorável para propor a sua reclamação, levando em consideração suas melhores condições de acesso à justiça. Então, a ação também poderá ser proposta no domicílio do reclamante por razões de distância, por exemplo. E de acordo com esse entendimento, a escolha do foro pelo trabalhador só seria excepcionada, com a exceção de incompetência, em casos de abuso de direito, quando ficar muito evidente que o reclamante optou por um foro diverso do competente sem justificativa ou quando é demonstrado que a opção feita pelo trabalhador vai impossibilitar o exercício de direito de defesa da parte reclamada, inclusive prejudicando a produção de provas. Então, essa abordagem que eu estou passando para vocês agora, ela tem o objetivo de equilibrar os interesses das partes envolvidas, garantindo o acesso à justiça ao empregado, sem prejudicar, contudo, o exercício do direito de defesa e a produção de provas por parte do empregador. Então, para justificar o endereçamento da sua petição para determinada localidade, o que nós temos que fazer na nossa petição inicial é, além do endereçamento correto, fazer constar um tópico que justifique esse endereçamento. Qual o motivo que se dá para que essa ação ocorra nessa localidade. Assim, você garante que o juiz compreenda por que você distribuiu o processo. Se for no caso de uma das exceções elencadas nos parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 651, e que você não tenha
problemas em determinar esse local que vai correr a sua ação e que o juiz compreenda que é ali que deve correr a ação, independentemente da exceção de competência por parte da reclamada. Eu deixei um exemplo no material de um tópico de uma das minhas petições que explicam a competência territorial. Nesse caso aqui, era uma terceirização de serviços, então ela foi contratada em uma localidade, mas prestava serviços à tomadora, né, dos serviços da reclamante, então que ficava em outra cidade. Então, aqui existe esse tópico, e se vocês observarem, vai ter uma frase que está dizendo que, inclusive, é nesse mesmo local onde deverá ser realizada a perícia a ser designada. Já é uma observação que eu fiz constar, porque é um caso de pedido de adicional de insalubridade. E, nesse caso, vai precisar ser realizada a perícia. Então, eu aproveitei o tópico para explicar qual que era a competência territorial para essa ação e também fiz constar que ali será o mesmo local, o endereço da empresa, onde será realizada a perícia técnica para a constatação da insalubridade. Passando o tópico onde nós determinaremos o endereçamento da nossa petição inicial, nós vamos adentrar a explicação no que diz respeito à qualificação das partes. Conforme nós abordamos no início da aula, sobre a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, nós temos aqui essa hipótese, tá? Onde ela determina o que será indicado para qualificar as partes do processo. Então, o artigo 319 do Código de Processo Civil, ele determina que a petição inicial vai indicar os nomes, os pré-nomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu. Então, aqui, uma sugestão para essa qualificação seria, na área trabalhista, pois é uma área especializada, né, de nome completo, estado civil, nacionalidade, profissão, domicílio e residência, incluindo CEP, CPF, RG com órgão expedidor, número da carteira de trabalho e o número do PIS, mais o endereço de e-mail. Então, nesse primeiro momento, estamos abordando do ponto de vista do reclamante. Quais são as informações necessárias que precisam constar na sua petição inicial para que o reclamante seja qualificado de forma adequada? Mas e se não for o trabalhador que vai propor a ação? O que precisa constar no polo ativo, né, na qualificação deste reclamante? Essa informação vem disposta na Lei nº 6.858, de 24 de novembro de 1980. Essa lei, ela dispõe aqui no artigo 1º que os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participações PIS/PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos em cotas iguais aos dependentes habilitados perante a Previdência Social, ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento. Então, aqui, essa hipótese ela é muito clara quando fala que a ação proposta quando o trabalhador é falecido, ela vai trazer no polo passivo da ação os herdeiros, representando o espólio do reclamante. Então, vamos supor que você tem uma situação que acontece no dia a dia em que o trabalhador faleceu e que é necessário entrar com uma ação na justiça para receber os direitos deste trabalhador. Quem vai figurar no polo ativo dessa ação, que vai ser, entre aspas, o reclamante nessa ação, vão ser os herdeiros.
Então, existem casos que vão ser menores de idade, representados pela mãe, vai ser a esposa desse falecido, se não houverem outros herdeiros. Então, são casos muito específicos em que essa qualificação deve seguir a regra disposta nessa lei 6.858, tá? No seu artigo 1º. Então, temos que, quando se tratar de trabalhador falecido, serão os herdeiros a representar o espólio, quando não há inventário judicial em curso. É prudente que a representação inclua todos os herdeiros, ou seja, todos que estariam habilitados a receber a pensão por morte junto ao INSS, qualificando-os. Já quando houver inventário em curso, deverá ser representado pelo inventariante. E para ambos os casos também é necessária a comprovação documental da qualidade de representante, seja a decisão que determinou na área civil que fosse determinada a pessoa inventariante, as procurações da representação da mãe perante os filhos menores de idade, enfim. Então, além dos documentos pessoais que devem acompanhar a ação, terão que ser juntados também essas declarações que firmam essas pessoas como titulares para pleitear o direito perante a Justiça do Trabalho. Além disso, o 840 da CLT, ele prevê que a assinatura do reclamante ou de seu representante deverá constar na ação trabalhista. Logo, o trabalhador menor de idade, ele propõe a ação trabalhista por intermédio de seu representante legal. Ou seja, deve ser qualificado tanto o trabalhador quanto o seu representante. Então, sempre que possível, o instrumento de procuração deverá ser assinado tanto pelo menor quanto por seu representante. Deverá também ser juntado ao processo, no ato da distribuição, o documento comprobatório desta representação, certidão de casamento ou de nascimento, documento de guarda, etc. Então, aqui é um caso específico, como nós abordamos a questão trabalhador falecido, quando o trabalhador aqui é o menor de idade. Então, se ele for menor de idade, ele não pode ir à Justiça do Trabalho sozinho para propor a ação trabalhista. Aqui, ele vai ter que ser representado pelo seu representante legal, seja o pai ou a mãe, ou o seu guardião legal, né? Ou o adotante, enfim. Então, tem que haver também, além dos documentos desse menor, vai ser qualificado no polo passivo da ação também seu representante legal, e o documento a ser juntado para confirmar essa representação vai ser uma certidão de nascimento ou um documento aí que comprove a guarda. Eu deixei aqui um modelo também da qualificação das partes, tá? Para que conste a forma com que deve ser escrita na sua petição inicial a qualificação do reclamante e da reclamada. Aqui primeiro estamos abordando a questão do reclamante, né? Então, as informações eu costumo constar dessa forma, nesta ordem, né? Para ter um padrão, com a questão para ficar estético também no processo e bem claro, estas informações, que é um nome, eu grifei ali, eu ocultei as informações, né, por questões óbvias, e colocar ali a nacionalidade, o estado civil, a profissão, o RG, o CPF, o número do PIS. Aqui eu deixei de constar o número da carteira de trabalho, mas não há problema. É uma sugestão que se coloca por ser a questão da justiça especializada, mas aqui eu realmente não fiz constar, tá? Aí o endereço completo, o CEP, a cidade, ali a frase que é padrão por intermédio de sua advogada, com escritório no endereço, vem perante Vossa Excelência com fundamento no artigo 852-A da CLT, que é o fundamento que nós vamos determinar, né, adiante com a questão do rito, tá?
que está disposto no artigo 852A da CLT, nós vamos entender melhor futuramente, tá bom? Eu vou encerrar aqui o primeiro bloco para dar início a outra etapa da explicação mais adiante.